Amados de Deus e queridos irmãos, uma boa noite a todos que estão acompanhando este culto doméstico que vamos realizar. Vamos participar juntos nesta noite de quarta-feira, lembrando que os nossos cultos, eles acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Sempre aqui através do canal no YouTube e também através da nossa página no Facebook. Estamos aqui em família, embora você não esteja vendo, mas estamos aqui com a Tereza, com o pastor Sebastião, com a esposa, as filhas, o Lucas. Estamos aqui reunidos para este culto doméstico. Culto onde nós estaremos meditando na palavra de Deus e também orando e louvando a Deus. Quero mandar um abraço mais uma vez a todos, tá bom? De onde quer que você esteja nos acompanhando. Vamos agora à oração inicial para pedirmos a Deus que nos abençoe nesta noite. Senhor, Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que na cruz do Calvário se entregou por nós, aquele que derramou o sangue precioso lá no Calvário e que nos lava e que nos purifica. Pedimos, ó Deus, que nesta noite, através deste culto doméstico, o Senhor venha nos mostrar a tua vontade, que o Senhor nos dê um entendimento da tua palavra, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor seja glorificado e exaltado através deste culto doméstico. Sabemos que existem agora pessoas acompanhando, participando conosco deste culto, pessoas que estão em casa, senhoras, senhores, famílias, que querem buscar a tua presença, Senhor, de uma maneira simples, de uma maneira pura, de uma maneira como está escrito na tua palavra. Quando ela diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como o Senhor disseste para aquela mulher samaritana, que dias viriam que não iria se adorar no monte ou no templo, mas que os verdadeiros adoradores seriam aqueles que o adorassem em espírito e em verdade, que adorassem ao Pai em espírito
e em verdade. Ó meu Senhor, que a tua compaixão e a tua misericórdia, ela esteja sobre nossas vidas e sobre a vida dos nossos familiares. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes, eu estava aqui falando com o pastor Sebastião de um hino que fala sobre a palavra de Deus, e esse hino, ele é baseado no Salmo 19. Salmo 19. Inclusive, se você tiver a Bíblia, aquela Bíblia que é a Bíblia, porque a Bíblia que eu uso aqui é a Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, esse hino, ele está no Salmos 19, e são os versículos 7, 8, 9, e o versículo 10 é o refrão. Então, o versículo 7 é uma estrofe, aí o versículo 10, o refrão. O versículo 8, uma outra estrofe, e o 10, de novo, o refrão. E assim também acontece com o versículo 9. Então, vamos cantar esse hino que diz: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É a primeira estrofe. E o refrão diz, no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Então vamos cantar juntos. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. O Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. O versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos.
o versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de cantar louvores a Deus, de glorificá-lo com a sua voz, porque Deus recebe o nosso louvor. Deus não quer vozes bonitas. Deus quer que o louvemos, o adoremos com sinceridade. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É isso que o Espírito Santo preparou para cada um de nós nesta noite, que nós vamos meditar em João, capítulo 1, a partir do versículo 43. João, capítulo 1, versículo 43. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que têm colaborado com a comunidade cristã do Recomeço, pessoas que têm ajudado com os seus dízimos, com as suas ofertas voluntárias. Nós entendemos que os dízimos, eles não são uma obrigação. Os dízimos, eles não são uma gratidão pela salvação, porque a salvação, ela já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E essa salvação nos foi concedida pela graça. É um favor imerecido. Os dízimos, eles são apenas uma referência de contribuição voluntária. Então, eu agradeço a todos que têm sido tocados por Deus para voluntariamente contribuir com a comunidade cristã do Recomeço aqui do Rio de Janeiro, nosso local de reunião, nosso local de culto, tá certo? Vamos meditar aqui na palavra de Deus, João, capítulo 1, versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou
a Filipe, a quem disse: segue-me. Então, o Senhor Jesus encontrou a Filipe e ele disse a Filipe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, vamos começar a meditar aqui e fazer uma exposição das Sagradas Escrituras. Então, Jesus encontra a Filipe. E Filipe, então, imediatamente, ele vai e encontra a Natanael. Eu acredito que Filipe, ele não era até então um conhecedor das Sagradas Escrituras, mas isso não o impediu de falar de Jesus para Natanael. E por que eu digo isso? Porque quando ele fala que ele havia encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, embora ele fala Jesus o Nazareno, e depois Jesus ele é conhecido realmente como Jesus o Nazareno, mas Jesus não era de Nazaré. Jesus era de Belém. E os profetas anunciavam que Jesus viria de Belém, cidade de Belém. E ele não era filho de José, embora José o considerasse. Jesus era filho da Virgem Maria. Maria não teve nenhum relacionamento com José. Então isso demonstra que ele não tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Mas isso não o impediu de falar de Jesus para Natanael. Porque às vezes a pessoa ela pensa que ela tem que ser uma conhecedora das Sagradas Escrituras para poder anunciar a Cristo. E aqueles que são conhecedores das Sagradas Escrituras, às vezes desprezam aqueles que não a conhecem profundamente. Mas aqui nós observamos que, mesmo ele não sendo um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, ele quer anunciar a Cristo. E ele vai e fala de Jesus para Natanael. Perguntou-lhe Natanael. Aí Natanael lhe faz uma pergunta. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque não, Nazaré não era uma cidade que saía de lá, sabe, pessoas cultas, inteligentes, uma cidade nobre. Não, pelo contrário. Então ele faz essa pergunta, né? Natanael faz essa pergunta. E o que acontece?
Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então Filipe responde: então vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha só. Eis aí um israelita, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que é dolo? Falsidade. Em quem não há falsidade. Porque os israelitas, ou os judeus daquela época, eles eram falsos na sua religiosidade. E o grande problema de Jesus era justamente com os hipócritas, com a falsidade que havia naquela religião considerada religião oficial, e até hoje Israel é um estado cuja religião é que predomina, né? Por exemplo, Brasil é um país, um estado laico, onde todas as religiões são tratadas da mesma forma. Já Israel não. Israel não é um estado laico. Lá, quem determina as leis é a religião. A religião que determina as leis. Então, na época de Jesus, havia muita hipocrisia, muita falsidade. Então, quando Jesus fala, eis aí um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, mais uma vez Jesus está fazendo uma crítica aos israelitas falsos, hipócritas, que gostavam de fazer orações nas praças, que gostavam de mostrar que estavam em jejum, que colocavam uma carga pesada sobre o povo, mas eles mesmos não carregavam, não moviam com o dedo. Gostavam de mostrar com a mão esquerda o que a mão direita fazia. Eles gostavam, por exemplo, eles tinham as suas roupas, as suas vestes, por exemplo, e eles iam para essas vestes, elas tinham franjas, e nessas franjas tinham sinos, tipo sininhos. Então eles iam para as praças orar e faziam barulho nas suas vestes, para todo mundo ver que eles estavam orando, né? Faziam longas orações. Então eles tinham toda aquela capa religiosa. Eram israelitas religiosos, mas eram hipócritas. Então, quando Jesus diz assim, eis aí um israelita em quem não há dolo, quer dizer, em quem não há falsidade, em quem há sinceridade. Em quem há sinceridade. Então, esse é o ponto. E eu acredito que se Jesus estivesse hoje nos nossos dias, ele estaria condenando a mesma hipocrisia. Porque, por exemplo, os fariseus, os
os judeus daquela época condenavam Jesus quando ele estava com com os pecadores, quando ele se reunia com os pecadores. Eles condenavam a prostituta. Eles condenavam as pessoas que não pertenciam ao judaísmo, que não pertenciam à religião judaica. Então, eles eram invejosos. Por que eles tramaram matar Jesus? Por que eles tramaram matar o Senhor Jesus? Porque Jesus atraía as multidões, então eles estavam com inveja. Então veja que Jesus diz para Natanael, diz quando ele vê Natanael, eis aí um israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? De onde me conheces? E Jesus conhece todos nós. Sabe o que se passa no nosso coração? Então, respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Enquanto os fariseus, os religiosos, hipócritas, gostavam de orar nas praças, haviam pessoas que elas oravam debaixo da árvore, no seu quintal, no seu terreno, sem ninguém ver. Diferente dos hipócritas. E quando fala debaixo da figueira, a figueira e a videira, elas simbolizam Israel. Elas simbolizam Israel. Todas as vezes que você vê na Bíblia a figueira, ela está associada ao povo de Israel. Quando Jesus olhou a figueira e não tinha fruto, só tinha folhas, Jesus ali estava fazendo também referência ao povo judeu, que só tinha aparência, mas não tinha fruto. Todas as vezes. Quando Jesus fala daquela parábola que o homem havia uma figueira e ela não dava frutos e mandou cortar, arrancar, e disse, não, deixa mais um tempo, também representava Israel. Então, por que Jesus fala que vê Natanael debaixo de uma figueira? Porque Natanael era aquele que orava sem ninguém ver. Era aquele que fazia o que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto. Muitas pessoas gostam de orar no templo, para que todos vejam que ela foi no templo. Não, eu estou indo a um templo, eu estou indo a uma igreja. Meu irmão, minha irmã, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Tanto é que Natanael, ele entende a mensagem. E quando Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Fazendo o que debaixo da figueira? Orando. Orando. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como é bom
nós sabermos que Jesus nos ama como nós somos. Conhece o nosso interior. Não precisamos ser hipócritas. O que acontece é que muitos já entenderam que precisam mostrar uma aparência de santidade para dominar aqueles outros que se sentem e se julgam pecadores. Por que os líderes religiosos, eles querem mostrar santidade, uma aparente santidade? Porque eles querem dominar sobre os outros que se sentem pecadores. Só que também são pecadores, todos são pecadores. Nós não pregamos a palavra de Deus porque somos perfeitos. Nós não anunciamos a palavra de Deus porque somos perfeitos. Deus não é como o homem. O homem diz assim, não, ele é careca, então ele não pode vender shampoo para queda de cabelo, porque ele é careca. Então ele não pode vender shampoo para anti-queda. Não, ele é gordo, então ele não pode ensinar numa academia alguém a ficar magro, porque ele é gordo. Porque tem gente que pensa assim, não, ele é pecador, então ele não pode pregar a palavra de Deus. Ora, se um pecador não pode pregar a palavra de Deus, então ninguém vai pregar. Então ninguém vai pregar. Porque quem é que não tem pecado? Me diga. O homem é assim, não. Ele é gordo, então ele não pode trabalhar numa academia. Aliás, botam na academia, né, gente que tem corpo para servir de exemplo. Aqui, olha. Né? Ou alguém com uma cabeleira muito grande para dizer assim, olha só, eu posso falar desse produto aqui de queda de cabelo, porque olha só o meu cabelo. As coisas de Deus não são assim. Nós não vamos pregar o evangelho. Ó, eu prego o evangelho porque eu sou santo, eu não tenho pecado. Não, não é assim. Nós pregamos pela misericórdia de Deus. Aliás, acordamos porque Deus foi misericordioso com a gente. Aliás, respiramos porque Deus tem sido misericordioso conosco. Ao que Jesus, versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A grande pergunta é essa, você vai ver o céu aberto? Ver o céu aberto significa ter a salvação eterna. Porque tem muita gente que não vai ver o céu aberto. Vai ver apenas uma sepultura, um sepulcro. As profundezas da escuridão eterna. Ver o céu aberto significa a salvação, a vida eterna, que está reservada para pecadores remidos no sangue de Cristo, e não para aqueles que se vestem de santidade e vivem na hipocrisia. Meu irmão e minha irmã, essa é a mensagem que
eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre perguntei, lendo essa passagem, o que esse homem fazia debaixo da figueira. Ele falava com Deus, com sinceridade. E Jesus se revelou para ele e disse: você vai ver o céu aberto. Você vai ver a salvação. Eu quero agora louvar a esse Deus juntamente com você. E antes de louvá-lo, orar também por você, que se considera um pecador, que se considera uma pessoa falha. Não se preocupe não, porque todos são. Inclusive aquele que se veste de santidade. Inclusive aquele que prega, aquele que anuncia o Evangelho. Ele anuncia o Evangelho não é porque ele é perfeito. Ele anuncia também por causa da misericórdia do Senhor Jesus. Então, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo. Aí onde você está, você pode colocar a mão junto do coração se quiser, ou não, fechar os olhos ou não, dobrar os joelhos ou não. O importante é que você esteja em espírito. Então eu gostaria de orar. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de fazer essa exposição da tua palavra. E de tudo aquilo que o Senhor tem revelado para conosco. Sabe, Senhor, no mundo que nós vivemos, as pessoas, elas são reconhecidas pela aparência que elas têm. Por isso, aqueles que têm algum defeito físico, eles são excluídos. Alguém que não está dentro dos padrões de beleza da sociedade é excluído. Porque na nossa sociedade, muitas vezes a pessoa tem que ter aquele padrão de beleza. E os outros que não têm são rejeitados, desprezados. Mas isso acontece também, Senhor, no meio de pessoas que se dizem pertencer a Ti, que dizem pertencer ao Senhor. Porque quando a pessoa não tem aquele padrão de santidade, eles dizem que elas não podem anunciar a tua palavra. Porque pecaram, porque erraram, porque falharam, então não podem mais pregar, perderam a unção. Como se existisse alguém que anunciasse a tua palavra porque não tem pecados. Quanta hipocrisia, sabe, Senhor? A mesma que o Senhor encontrou na época em que estiveste aqui nesse mundo. E o pior, meu Deus,
que se a pessoa não tiver um padrão de família, se não conquistou a sua casa própria, se não tem o seu carro, ela não é abençoada. Ela não é ungida. Ela não tem fé. Ela está em pecado. Porque o padrão que a religião hoje tem é que a pessoa tem que ser bem-sucedida em tudo aquilo que ela fizer. Porque se ela não for, ela não pertence ao Senhor. Porque se ela não for, ela não está bem com o Senhor. Porque se ela não for, ela está em pecado, endemoniada e tantas outras coisas mais. Por isso entendemos, ó Deus, que quando tu enviaste o teu Filho único e ele viveu entre nós, ele procurou os pecadores arrependidos, aqueles que batiam no peito e diziam assim: "Sê propício a mim que sou pecador", aqueles que se lançavam aos seus pés, Senhor, como aquela mulher que chorava e enxugava os seus pés com os seus cabelos, como aquela que pegou o seu perfume precioso e derramou, e os fariseus diziam: se ele fosse profeta, se ele fosse de Deus, ele saberia que essa é uma pecadora. Porque aquela mulher, tudo leva a crer que era uma prostituta. Mas ela estava ali na sua sinceridade. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Tenha misericórdia do que tem acontecido, do que está acontecendo no meio daqueles que dizem que fazem parte do teu povo, meu Pai. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Porque tem gente que não quer o Senhor, tem gente que está distante do Senhor porque falaram para ela. Falaram para ela que ela tem que ser perfeita. Porque se assim não for, o Senhor não aceita, o Senhor não a quer. Porque hoje, Senhor, existe um padrão de beleza na sociedade e existe um padrão também de santidade. Que o homem, o religioso, os líderes religiosos determinaram. Tem que ser assim, tem que ir na igreja, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Quando o Senhor deixou 2 mandamentos, os principais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A cada dia que passa, Senhor, eu te amo mais.
Parece que o Senhor tem cuidado mais de nós. Parece que, mesmo sabendo de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, parece que o Senhor tem nos amado mais também. Como o Senhor disse, quem mais se amou? Ou quem mais ama? A quem mais se perdoou? E aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Agora eu entendo porque o apóstolo Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Porque ele entendia que anunciava a tua palavra não era porque ele era um homem perfeito, mas porque repousava sobre ele a tua misericórdia, a tua compaixão. E é essa misericórdia, essa compaixão que nós sabemos que repousa sobre nós. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, ó Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Sozinho eu vivi e perdi em meu caminho. Procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando em mim só havia amargura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo, e é por isso que eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Mudaste o meu pranto e o meu lamento mudou. Todos os meus sonhos tornaram-se realidade. Tu me olhaste com olhar de amor e
ternura, me deste amor, quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo, e é por isso que eu te adorarei. Me deste amor, quando ninguém queria me amar. Meu irmão, minha irmã, você já reparou que nos evangelhos você não encontra nenhuma passagem assim? E havendo o fariseu ouvido a palavra de Jesus, se arrependeu. Você não lê isso. Havendo o escriba ouvido a palavra de Cristo, ele se arrependeu. Não. Porque eles achavam que não tinham pecado, embora os tivessem. Mas você lê pecadores como Zaqueu, que era cobrador de impostos, como publicanos, samaritanos. Então, essa é a mensagem do Evangelho. O poder do Evangelho é esse. Nós somos vasos de barro e temos um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Mas somos vasos de barro. Esse é o poder do Evangelho para a salvação do homem, para que o homem possa ver os céus abertos, como Estevão, lembra? Que estava sendo apedrejado. Estava sendo apedrejado pelos religiosos e viu o céu aberto. E o Filho de Deus assentado. Você pode ler isso lá, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, quando fala da morte de Estevão. Não é isso? A morte de Estevão. Vamos ver aqui seu 7. A morte de Estevão, que foi apedrejado depois de um grande discurso, onde ele expunha as Sagradas Escrituras, e os doutores da lei, os escribas, os
os religiosos da época. Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá, porque Saulo fazia parte dos fariseus. Eu acredito que Saulo, quando se converteu, essa cena de Estevão sendo apedrejado, e ele ali consentindo, devia tocar o seu coração. Tocar o seu coração. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que evangelho diferente do evangelho que se é pregado hoje, não é verdade? O evangelho que se prega hoje é de posse, é de conquista, é de aparência. O evangelho que era pregado era ao ponto daqueles que anunciavam serem apedrejados e levados à morte. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Porque Saulo, ele era fariseu. E quando somos fariseus, consentimos na morte dos pequeninos, na exploração dos pequeninos, na manipulação dos pequeninos. Mas quando nos convertemos, como Paulo se converteu, denunciamos a hipocrisia. Amados de Deus e queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando. Mais uma vez estivemos aqui para mais um culto. E domingo estaremos realizando mais um culto doméstico. Domingo o nosso culto é às 18 horas. Um abraço para você que nos acompanha de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Piauí, Roraima, Brasília, Amazonas, Acre, né? Se eu esqueci algum, Goiás, outros estados, Espírito Santo, né? Minas Gerais, você que nos acompanha também de outro país, Portugal, Suíça, Argentina, México, na Ásia, você que nos acompanha, Luxemburgo, Rio Grande do Norte também, aqui no Brasil, né? São vários os lugares onde as pessoas estão acompanhando. Coloque aí nos comentários o que Deus falou com você através da mensagem de hoje, através do culto de hoje, tá bom? Coloca aí
dê aí a sua opinião, coloque aí o seu comentário, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.